Olá, ser lindo. Desejo que tenhas mais uma semana muito boa, muito produtiva e muito inspiradora. A minha intuição hoje guiou-me a trazer um tema muito sensível, mas que é um tema que eu sinto que precisa de ser falado cada vez mais. E eu estou aqui para falar-vos deste tema não só como terapeuta, mas também como mãe de duas adolescentes. Então eu hoje venho-vos falar exatamente sobre os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Eu tenho visto muitos pais e muitas mães, ultimamente, nos últimos anos principalmente, tenho visto muitos pais a dizerem coisas como: o meu filho tornou-se muito problemático, o meu filho ou a minha filha tornou-se muito agressivo, está a ter um comportamento completamente fora de normal. Eu não compreendo o que é que se passa com ele. E eu acho que ele precisa de um psicólogo. E tem estado a ver muitos pais e mães a levarem os seus filhos para o psicólogo ou para a psicóloga. Eu não estou aqui para criticar, ok? Porque eu acredito que cada pai e cada mãe faz aquilo que acha que é o melhor para o seu filho, ok? Portanto, não estou aqui para criticar isso. Mas eu estou aqui para vos chamar a atenção sobre um aspecto que eu acho que muitas vezes nós não pensamos. E uma vez mais eu falo como terapeuta e como mãe. Nós nunca pensamos nisto, mas nós temos que começar a pensar nisto cada vez mais. Quando um filho nosso começa a ter um comportamento fora daquilo que nós consideramos normal, começa a ser mais agressivo, começa a ser mais desobediente, começa a ter atitudes mais, enfim, fora daquilo que nós achamos que é o normal e é aquilo que nós esperávamos que ele fosse, então aí nós temos de fazer uma coisa que muitos pais não fazem, porque nem sequer aceitam que precisam de fazer, ou muitos não sabem que precisam de fazer. Mas eu estou aqui para vos chamar a atenção, da mesma maneira que eu tenho aprendido, e eu venho partilhar a minha experiência. Quando os nossos filhos começam a ter estes comportamentos que nos levam a pensar que eles precisam de um psicólogo, essa é a hora de nós pararmos e pensarmos que tipo de ambiente familiar é que nós estamos a dar aos nossos filhos. E porquê que eu vos digo isto? Porque os nossos filhos, até que eles atinjam uma idade em que eles já consigam pensar e agir por eles próprios, eles não passam de um reflexo do ambiente familiar em que vivem. Ou seja, se um adolescente ou se uma criança vive num ambiente familiar em que, por exemplo, os pais não se dão bem entre si, em que há desarmonia familiar, em que há muita discussão, em que ele vê claramente que há muita tensão entre os pais e que os pais não são felizes um com o outro, como é que nós esperamos que esta criança ou que este adolescente seja um adolescente com um comportamento que nós consideramos normal? Ele vem de um ambiente disfuncional. Portanto, ele começa, como forma de refletir aquilo que ele está a viver em casa dele ou em casa dela, ele começa também a desenvolver um comportamento disfuncional. Mas essa disfuncionalidade não está dentro dele. Muitas vezes está no ambiente em que ele vive. E está no tipo de experiências que os pais, muitas vezes inconscientemente e sem quererem, dão aos filhos. Portanto, o que eu vos quero dizer é, eu não estou a dizer para vocês pararem de levar os vossos filhos ao psicólogo. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é, muito mais do que vocês quererem levar o vosso filho ao psicólogo ou ao terapeuta, é primeiro pararem, olharem para vocês, verem como é que vocês têm comportado, como é que tem sido a vossa relação pai e mãe. E se vocês já não estão felizes, muitas vezes, mais vale vocês, os pais, primeiro procurarem ajuda do que estarem logo a correr a mandar o filho para o psicólogo porque o filho é problemático. O filho é problemático porque ele vive muitas vezes num ambiente problemático. E nós, os pais, temos de uma vez por todas de assumir a nossa responsabilidade. Nós somos os adultos.
E embora não sejamos perfeitos, embora não haja um manual de instruções sobre como ser uma boa mãe ou como ser um bom pai, mas quando nós decidimos trazer um ser para o mundo, nós temos que ter consciência que nós temos que educar e cuidar daquele ser até que ele tenha idade suficiente para cuidar de si. E cuidar de um ser, cuidar de um filho, é, para além de muitas outras coisas, proporcionar um ambiente familiar que seja o mais saudável, o mais estável e o mais tranquilo possível. Nem sempre é possível, é verdade. Mas então, se não é possível, vejam, vocês os adultos, conversem entre vocês e vejam o que é que precisa de ser corrigido. Se tem de haver uma separação, se tem de haver uma ida a um terapeuta, se tem de haver, por exemplo, se vocês precisam de uma terapia de casal, ok? Procurem ajuda. Não estejam a rotular os vossos filhos como sendo problemáticos, ok? Antes sequer de vocês olharem para vocês, ok? E antes de ganharem consciência que talvez o filho está a ser problemático por causa da situação problemática que ele vive em casa. Ok? Então esta é uma reflexão que eu vim aqui deixar, ok? Porque de nada adianta vocês levarem os vossos filhos para o psicólogo e ele ir para o psicólogo e fazer a cura dele, mas depois voltar para casa e apanhar de novo aquele ambiente disfuncional. Porque toda aquela cura que ele poderá ter feito vai por água abaixo. Portanto, é uma questão que é preciso ver com muito mais profundidade. Não vale a pena simplesmente nós dizermos que os nossos filhos são problemáticos, são agressivos, são mal criados, respondem mal, são rebeldes, são isto, são aquilo. É preciso ver também o que é que se passa dentro de casa. É verdade que, por exemplo, na adolescência, a adolescência é um período sensível. É um período em que o ser está à procura da sua identidade. É um período de autodescoberta. É um período de experiência. E naturalmente que os nossos filhos neste período vão querer desafiar muitas regras, mas isto faz parte do descobrir-se a si próprio. Faz parte da autodescoberta. E este é um processo que também precisa de ser apoiado pelos pais. Não basta simplesmente dizer, o meu filho adolescente, mudou completamente, já não tem nada a ver com aquilo que era. Claro que não. Porque ele está a sair de uma fase e está a entrar noutra completamente diferente. Como é que nós queremos que um adolescente se comporte como ele se comportava quando tinha 5 anos? Ele, quando tinha 5 anos, era uma criança. Ele agora é um adolescente. Ele está a passar por uma fase em que ele está a sofrer mudanças a nível, não só a nível físico, mas a nível mental, a nível psicológico, a nível emocional e até a nível energético. E tudo isto precisa também de ser acompanhado. Mas um pai ou uma mãe que não esteja bem consigo mesma também não terá capacidade para acompanhar o seu filho. E é aqui que eu digo, muitas vezes, a melhor forma de nós ajudarmos os nossos filhos é primeiro ajudar-nos a nós próprios. Quando nós estivermos bem, os nossos filhos também ficam bem. Acreditem em mim, que eu falo por experiência própria. Ok? Então pronto, esta era a reflexão que eu queria deixar. O vídeo hoje acabou por ser um bocadinho mais comprido, mas pronto, eu espero que esta mensagem tenha chegado da melhor forma e naquilo que eu puder ajudar, por favor, deixem uma mensagem aqui abaixo do vídeo e pronto, o que eu puder fazer farei com imenso gosto. Não se esqueçam de ser felizes, não se esqueçam de cuidar de vocês e lembrem-se, os nossos filhos, até uma determinada idade, são o reflexo do que vivem em casa. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.